Com certeza, caros fiéis, vamos considerar então esta parábola com relação a nós. Vamos então analisar bem objetivamente os elementos principais. É questão de um senhor que antes de partir em viagem deixa seus bens, partilhando-os de maneira variada aos seus empregados. A um foram dados 5 talentos, a outros 2, a outro 1, como sabemos. Isso fala de nós. Da mesma maneira, todos e cada um de nós recebemos não poucos talentos, dons, graças, durante o breve tempo da nossa vida, breve, mas tão rico, em dons, talentos, graças, em medidas variadas. Os talentos que recebemos, eles podem ser classificados em 5 grupos principais. Eu quero simplificar, sintetizando bastante aqui a questão. Quais são esses 5 grupos que resumem tudo o que nós recebemos de bom da parte de Deus? Em primeiro lugar, os bens materiais, junto com o tempo. O tempo é um dom muito precioso, já tivemos mais de uma ocasião de falar sobre isso. E os bens materiais, que nos são proporcionados por Deus? Ora, eles nos são dados para que nós os administremos bem. Quando partirmos desse mundo, e espero que assim aconteça em paz, não levaremos nada disso. Mas uma evidência simples de que, de fato, nós lidamos com eles durante o tempo da nossa vida como administradores apenas. Depois, segundo grupo, as potencialidades e talentos naturais. Terceiro grupo, os dons sobrenaturais. Em primeiro lugar, a graça santificante, as virtudes infusas e os dons de santificação do Espírito Santo. É todo um grupo. Quarto grupo, graças próprias do estado de vida de cada um, segundo a vocação, o ministério de cada um, destinadas, claro, ao bem do próximo. Vejam que neste terceiro grupo temos graças e dons sobrenaturais que são destinados a nós, para nosso proveito pessoal, para nossa santificação pessoal, mas há também dons sobrenaturais que se destinam ao bem do próximo. Estamos falando disso nesse quarto grupo. Ainda as graças atuais. Eu as destaquei do terceiro grupo de propósito, porque eu quero falar delas de uma maneira especial hoje, com relação a dons que recebemos todos os dias, dons importantíssimos que recebemos muitas vezes num só dia. Mas vamos continuar antes de falar desta categoria particular de dons. Somos, caros fiéis, e nós sabemos disso muito bem, é só para lembrar, somos efetivamente servos bons quando orientamos todos estes talentos e dons e favores para o bem. Para o bem de si mesmo e para o bem do próximo. Estamos de acordo? Para o seu próprio bem, quanto ao corpo e quanto à alma. Do corpo, mas principalmente da alma. Para o corpo, no que diz respeito ao justo sustento da vida corporal. Sustento propriamente dito, cuidado com a saúde e assim por diante. Quanto à alma, o que é de longe o mais importante. Conversão pessoal, reconciliação com Deus, santificação, salvação eterna. Vejam, por exemplo, o caso da reconciliação com Deus. Ora, nós recebemos, por exemplo, com relação a isso, alguns dons conexos, como, por exemplo, a humildade e o arrependimento dos pecados. No que diz respeito ao próximo, nós cumprimos os nossos deveres de Estado, ou deveríamos fazê-lo, e no cumprimento de nossos deveres de Estado, deveres que são de justiça e de caridade, no tocante à realização de obras de misericórdia espiritual e corporal, fazendo, nós beneficiamos o próximo. Buscando assim auxiliar efetivamente o próximo, seja ele quem for, quanto às suas necessidades materiais e, sobretudo, os espirituais. Isso é o que significa também, só lembrando, não existe nenhuma novidade, estou completamente de acordo, nenhuma novidade até aqui.
Apresento tudo isso, mais uma vez, de maneira sintética, em guisa de meditação, para nosso proveito espiritual, sim. Isso é o que significa empregar bem os dons que Deus nos dá, utilizando-os para o nosso bem próprio, pessoal, e o bem de outrem. A começar por aqueles sobre os quais exercemos algum dever de autoridade, aqueles que dependem de nós. Amando o próximo como nós devemos amar a nós mesmos. Então, se nós buscamos empregar bem, por exemplo, esta terceira categoria de dons, os dons de santificação, teremos, claro, o desejo de fazer a mesma coisa com relação ao próximo, favorecer o acolhimento de sua parte destes mesmos dons, para que ele também avance sobre o caminho da santificação. Se eu busco a minha própria salvação e santificação, segundo este princípio de amar o próximo como a mim mesmo, busco também, é claro, a salvação e a santificação do próximo, a começar, repito, por aqueles que mais diretamente dependem de mim. A tudo isso estão orientados, então, os bens todos elencados, talentos e dons. Eu os recebi para que sejam fiel e generosamente empregados, aplicados. Estou falando de mim agora. Fielmente quer dizer o quê? Quer dizer que eu devo empregá-los, devem ser empregados segundo os fins para os quais me foram concedidos por Deus, e não contra os fins, por exemplo, para os quais eles me foram dados. Foi para isso que eu recebi, para glorificar a Deus, para buscar a minha salvação e santificação, auxiliar as pessoas neste particular ou naquele outro? Então que eu assim o faça, ou seja, de maneira ordenada, apropriada, destinando aquilo que eu recebi para a sua finalidade própria. Simples assim, materialmente, já temos um primeiro critério de fidelidade. Sempre em conformidade com Deus, o doador dos dons, com os seus eternos desígnios, com a sua santa vontade. Volto a ela. Do contrário, caros fiéis, repito, estaríamos usando os dons de Deus de maneira inapropriada, desordenada, contrária ao próprio Deus. Ou até mesmo deixando simplesmente de utilizá-los, por preguiça, indolência, má vontade, por exemplo, como foi o caso do quinto empregado, aquele que recebeu um só, e nem aquele único foi capaz de aplicar, mas escondeu na terra de maneira preguiçosa, segundo a afirmação do seu patrão. Colocando-se este homem no campo da infidelidade e do pecado. Resultado prático: haverá infecundidade lá onde deveria haver bons frutos, os frutos que Deus espera de nós, para utilizar uma expressão que encontramos no capítulo 15 do Evangelho segundo João. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Quem permanece em mim e eu nele, este produz muitos frutos, frutos bons, os frutos que o Pai espera dele. Ou seja, os céus esperam frutos, Deus espera frutos. Recebemos e devemos fazê-lo de maneira responsável, aplicando tudo aquilo com a ajuda de Deus, por isso que temos que recorrer a Ele, também por isso, através da oração e dos sacramentos, para que sejamos fiéis no emprego daquilo que Ele nos deu. E evitando receber aquela reprovação que o servo mau ouviu. Servo mau e preguiçoso. Que isso não nos aconteça de ouvir uma tal reprovação da parte de Deus, caros fiéis. Por isso, empreguemos muito bem os bens materiais que possuímos ou administramos. O mesmo vale para o dom do tempo, empreguemos-lo bem. E tudo mais. Com relação ao tempo, quero repetir mais uma vez, torna-se urgente o bom emprego do nosso tempo. Porque temos um déficit muito grande de sabedoria nesse campo. Estou falando de uma maneira geral daquilo que marca a nossa sociedade atual. Claro, não generalizando de maneira inapropriada, falando de uma tendência, encontrando aqui louváveis exceções. É claro que tudo isso vale para todos os outros talentos, não só o tempo, dons naturais e materiais que temos, e sobretudo para o conjunto de todos os dons espirituais, sobrenaturais, concedidos a nós, transmitidos pelo bom Deus. Empreguemos bem. Como fazer então? Repito, através da oração. Estou chegando já ao último ponto, que é justamente aquele referente à graça atual. Lembro, já dando a definição, graça atual significa um dom provisório, temporário, que Deus nos concede para iluminar a inteligência e fortalecer, robustecer, elevar a vontade,
respeitando o nosso livre-arbítrio e a nossa liberdade, para nos facilitar a prática do bem. Vamos então seguir nisso. Com relação à fidelidade, em particular, a estas graças, chamadas de graças atuais. Tal fidelidade diz respeito aqui à lealdade e docilidade em seguir as inspirações do Espírito Santo da maneira como elas se manifestam a nós. Ou seja, as graças atuais são especiais manifestações do Espírito Santo que nos inspiram, que nos orientam, que nos impulsionam. Entendam como essas graças, que são inúmeras, como elas são muitas a cada dia, elas nos impulsionam a seguir adiante. Como é importante acolhê-las, sendo fiel não só ao acolhimento delas, mas ao fato de fazê-las frutificar. Com relação a isso, diz São Francisco de Sales, atenção, chamamos, com relação a essas inspirações do Espírito Santo, chamamos inspirações a todas as atrações, movimentos, censuras e remorsos interiores, iluminações e conhecimentos que Deus opera em nós, preenchendo nossos corações com suas bênçãos, por seu cuidado e amor paternos, a fim de nos acordar, excitar, empurrar e atrair para as santas virtudes, para o amor celestial, para as boas resoluções. Numa palavra, a tudo que nos leva ao nosso bem eterno. Fim de citação de São Francisco de Sales. Sim, o Espírito Santo ilumina nossa mente através de tais inspirações, para que cada um possa ver o que precisa ser feito e move nossa vontade para que possamos e queiramos cumpri-lo. Porque não basta simplesmente enxergar com clareza se não temos a força de cumprir aquilo que vemos com clareza. Triste situação essa da pessoa que enxerga a vontade de Deus, mas falta-lhe a força para abraçá-la. Porque, de fato, Deus nos impulsiona, Filipenses 2,13. Na verdade, diz Paulo aos cristãos de Filipos, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer conforme seu agrado. Através do quê? Desses estímulos tão variados que se chamam graças atuais. Às vezes o Espírito Santo apenas ilumina, porque, por exemplo, nos dá a resolução de um problema. Outras vezes apenas move a alma para realizar a boa ação em que ela mesma estava pensando. Em outras ocasiões, é o mais frequente, ilumina e move ao mesmo tempo. Não só uma coisa ou outra, mas as duas. Às vezes a inspiração ocorre no meio do trabalho. E vejam como isso é útil, por exemplo, quando justamente buscamos uma orientação e uma luz na realização da nossa obrigação. Imaginem, por exemplo, um padre que atende às confissões e que se encontra perante um caso delicado, embora conheça bem a sua teologia moral, conheça bem os manuais, vê que ali se trata de uma aplicação particular. Ora, a luz de Deus se faz especialmente necessária nessa hora, e quando nós a temos, entendemos de onde vem. Às vezes, vem sim no meio do trabalho, quando estava a alma totalmente distraída e alheia ao objeto de inspiração. Do nada vem uma inspiração, a resolução daquele problema. Outras vezes ocorre, como é muito frequente que aconteça na oração, na Santa Comunhão, numa reunião. O Espírito Santo rege e governa os filhos adotivos de Deus, de tantas e tantas maneiras, tanto nas coisas comuns da vida cotidiana, quanto nos negócios de grande importância. E como é importante guardar a alma aberta pela humildade para receber tais inspirações e impulsos. O Espírito Santo, caros fiéis, nem sempre nos inspira diretamente por si mesmo. Isso é importante dizer. Às vezes, ele usa o anjo da guarda. Lembram-se da oração? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Quem que me rege? Quem que me guarda? Quem que me governa? Quem que me ilumina senão Deus? Mas através do anjo. Ele faz isso também através de um ensinamento, de uma pregação, de um pregador, de um bom livro, de um amigo. Sim, ele age, seja diretamente, seja indiretamente. Ele é livre para soprar onde quer. Mas é sempre ele, em última análise, o principal autor dessa inspiração, tratando-se de uma inspiração, claro, que vem do alto.
Falando ainda da graça atual, ela é absolutamente necessária para a realização de todo e qualquer ato salutar, isto é, todo e qualquer ato relativo à salvação, para a operação de toda obra sobrenatural meritória. Diz o padre Garrigou-Lagrange, um grande teólogo dominicano, muitos conhecem. A graça atual é constantemente oferecida para nos ajudar no cumprimento do dever de cada momento. Sabe quando você busca cumprir a vontade de Deus em tudo mesmo? Não nas grandes coisas, aqui e ali, mas a cada instante. Que em tudo seja feita a santa vontade de Deus nas coisas mais banais, entre aspas, nas mais simples. Como uma Santa Teresinha que manifestava o seu imenso amor a Deus nessa fidelidade tão pura ao seu Senhor nas pequenas coisas. Quem é que a impulsionava e a fazia, por exemplo, avançar rapidamente no caminho da santificação, cumprindo tais obras tão simples, pequenas aos olhos humanos e tão grandiosas perante Deus, senão o Espírito Santo que a conduzia? Sobretudo, através da oração. E tem mais. Segundo o modo próprio da ação da providência de Deus, Deus, tem subordinadas as graças posteriores que concederá a uma alma pelo bom uso das anteriores. Vou explicar isso aqui. Tem graças que Ele nos dá e que condicionam justamente o acolhimento ou a fecundidade de outras que virão posteriormente. Imaginem, por exemplo, uma sequência de graças pré-determinadas e tenho aqui na base uma minha. Sou infiel a essa toda uma corrente, diz o autor, um rosário de graças, que eu simplesmente deixo cair por terra. Nós veremos isso no céu. Quantas ocasiões perdidas, quanto trem da graça que deixamos passar, como alguns dizem, em vão. A quem foi dado, será dado ainda mais, diz o Senhor. A condição de ser fiel no pouco. Imaginem, por exemplo, recebo uma dessas graças atuais, da qual dependem tantas outras. Sou fiel nelas, serei beneficiado com tantas outras. Tenho essa, recebi essa. A quem foi dado, né, mais será dado. A condição de ser fiel no pouco. Dessa forma, caros fiéis, a fidelidade à graça é absolutamente necessária e indispensável para progredir no caminho da união com Deus, que é a meta suprema. Para se viver tal fidelidade, 3 coisas são particularmente importantes. Desçamos, sim, a questões práticas. Em primeiro lugar, a atenção às inspirações do Espírito Santo. Vejam, esse é o primeiro ponto. Ou seja, quando nós vivemos, por exemplo, o exercício da presença de Deus, quando nós nos entregamos à oração, ora, isso já vai como que automaticamente. Depois, o discernimento para saber como diferenciá-las, essas graças e favores, dos movimentos da nossa natureza ou do demônio. Porque muita gente, por exemplo, supõe ser inspiração divina aquilo que é da nossa cabeça. Ou o que é pior, inspiração divina aquilo que vem do inimigo infernal. Quantos equívocos hoje em dia, na igreja, por falta de discernimento, acontecem por falta de discernimento. E por fim, quando discernimos e entendemos que se trata verdadeiramente de um dom de Deus, de uma inspiração divina, claro, nada melhor do que a docilidade para realizar aquilo que o dom me inspira a fazer. Quanto à atenção, quanto à atenção às inspirações do Espírito Santo, basta essencialmente, caros fiéis, amar e praticar o recolhimento e o silêncio, coisas que são talvez pouco comuns para tantos hoje em dia. Amar o silêncio e o recolhimento numa sociedade tão rumorosa, tão ruidosa, tão barulhenta. Como faz diferença entregarmos justamente à oração, ao recolhimento e ao silêncio, que são base justamente de uma boa oração. Mas por que nós não o fazemos? Quais são os motivos principais? Em primeiro lugar, nossa habitual dissipação. Falta de recolhimento habitual, sim, que é o contrário. Apego a trivialidades, o amor próprio e tantas coisas. Tem também a sensualidade, entendam, com relação aos sentidos todos, sensualidade nesse sentido.
no sentido de se estimar ou saborear mais as coisas exteriores e agradáveis aos sentidos do que as interiores. Vejam que isso tem uma implicação muito importante na nossa vida de oração. Coisa terrível hoje em dia é quando a pessoa, numa prática de oração, busca mais a exterioridade do que a interioridade. Não é mesmo? Por exemplo, no momento de adoração, não se faz silêncio. Se fala sempre. Se canta sempre. Onde está o recolhimento e o silêncio tão importante, sobretudo num momento como esse? Entendem? Não estou aqui condenando pessoas que de boa vontade buscam fazer o melhor que podem, mas eu quero simplesmente ajudá-las a entender que na nossa vida de oração, vejam, por exemplo, a Santa Missa, o espaço privilegiado que tem o silêncio e o recolhimento aqui na missa. Não é mesmo? E não é à toa. É porque é parte essencial deste momento tão importante, o mais completo de oração que existe. Depois, por fim, passatempos, tantos passatempos desordenados. Isso tira o foco. Quanto ao discernimento, segundo ponto, devemos observar os seguintes critérios. Em primeiro lugar, sou levado a algo, um objeto. Devo observar a santidade ou não do objeto a que nos vemos inclinados. É algo bom? É algo santo? Primeiro critério fundamental. Depois, a conformidade daquilo ali com o nosso próprio estado de vida. Imagine, por exemplo, que eu agora desejo viver como um cartucho, sem selo. Sou um religioso de São Vicente de Paulo, consagrado de vida ativa, vida apostólica vicentina, cumprindo uma missão apostólica intensa aqui e em outras frentes. Não tem como viver uma vida de cartucho, no sentido estrito. É claro que eu posso viver algo parecido em casa, mesmo porque São Vicente de Paulo disse a todos os filhos seus espirituais, sobretudo os padres da missão, vocês lá fora sejam apóstolos infatigáveis, trabalhem com muito ardor, mas em casa sejam como cartuchos. É só uma analogia. Não podemos, de fato, viver 24 horas por dia como cartuchos, entendem? Da mesma maneira que um pai de família não pode viver como um monge ou como... Entendem? E depois, um outro critério fundamental de discernimento, o quanto aquilo causa paz e tranquilidade ao nosso coração. Paz e alegria. Depois, o quanto somos inclinados à obediência humilde, que é um bom sinal de inspiração divina. E por fim, o que nos ajuda tanto concretamente, o discernimento espiritual, que fazemos com a ajuda do diretor espiritual. Quanto à docilidade, que é o último elemento, vamos encerrar aqui. Trata-se simplesmente de seguir a inspiração da graça no mesmo momento em que ocorre, sem tardar. Sem fazer esperar um segundo sequer ao Espírito Santo. Caros fiéis, muitas coisas, na verdade, que pela prática do Santo Rosário, Nossa Senhora nos obtém a graça da fidelidade com constância a tudo aquilo que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.